Oi meninas! Hoje é meu primeiro tutorial de maquiagem, porque a profissional da nossa dupla, você sabe que é a Rafa, né? Que arrasa na maquiagem. Então, como pediram maquiagem básica para quem não sabe nada, eu falei, acho que eu posso te ajudar. Então, eu escolhi uma maquiagem bem neutra pro dia a dia e com alguns truquezinhos bem legais que vocês acho que vão gostar. Então, assistam aí e me contem depois o que acharam. Então, para começar essa maquiagem, eu vou usar essa sombra Fond da Raco, que é com certeza um item indispensável. Ela é muito legal porque ela sai como se fosse uma espuminha. E aí você pode aplicar isso, eu aplico na pálpebra móvel inteira. Então vamos lá. Com o dedinho mesmo. Às vezes eu uso o pincel, mas eu prefiro aplicar com o dedo quando eu vou passar do côncavo e usar o olho todo. Ó, ele só dá o efeito dela é um perolado bem clarinho, que ajuda, como ela tem uma textura meio cremosa, ela ajuda a fixar a sombra em pó. Então isso, em qualquer maquiagem, vale a pena usar uma base que seja um pouco neutra pro que você está pensando em fazer. Então, depois disso, eu vou passar para marcar o côncavo. Então, eu escolhi a sombra Bucky, que é da paleta Naked. Tem nela, mas eu comprei a unidade porque eu amei. Apaixonei pela cor. É um marronzinho bem legal. Então, eu só vou marcar o côncavo para saber depois até onde que eu vou com o cintilante. Então, para marcar o côncavo, eu faço assim, ó. Eu ponho o pincel bem no buraquinho, ó, no baixinho. É ali que é o teu côncavo, é ali que você tem que marcar. Eu puxo um pouquinho para baixo, porque como ela vai ser usada não só no côncavo como base, não vai ter problema. Mas uma outra maquiagem para outro dia seria só marcar o côncavo, que já fica lindo. Já dá para parar aqui, na verdade. E passar um rímel, um lápis e pronto. Mas eu quero mostrar uma diquinha que pra mim é super importante. Ó, é bem rapidinho, ó, gente. Marcou o côncavo. Esse lado eu achei que tá um pouquinho mais forte. Então você pode dar uma batidinha pra tirar ou então marcar um pouquinho mais desse lado. Bom, feita a minha base, agora a ideia é pegar uma sombra meio coringa, que todo mundo deve ter, um tom de marrom cintilante. Eu escolhi a minha da MAC, que foi uma edição especial. O nome dela é Time Space. Ela é um marrom com brilhinho. Eu escolhi um pincelzinho, 213 o número da MAC também. E eu molho ele na água, só molhei, e vou aplicar na sombra. Pode molhar mesmo, gente, sem medo. Eu faço uma pastinha, ó. Dá pra ver por aí? E aí eu aplico na pálpebra toda, no côncavo até embaixo. Eu só não aplico muito no cantinho, aqui onde começa o olho, porque quando ele fica um pouquinho mais claro, abre o olhar, sabe? Eu gosto desse efeito. Às vezes eu passo na sombra inteira e venho e ilumino só aqui. Olha como é fácil, qualquer pessoa sabe fazer, ó. Só molhei, simples. Molha de novo o pincel se ele ficar seco, faz a pastinha de novo e vai pro outro olho, ó. Do côncavo, ó. Marca bem assim certinho, ó. Do côncavo até a metade do olho e pinta bem de qualquer jeito mesmo. Gente, isso é a sombra. Quando erra, ó, dá uma tiradinha. Se achou que tá muito de um lado, mais do que o outro, sempre olha e dá uma conferida. E aí eu vou pegar um pincelzinho básico de esfumar. Eu uso o meu kit todo é da MAC, então eu uso o 217. E só ajudo a dar uma esfumada para não ficar tão marcado o côncavo, sabe? Tão certinho. Olha como só isso já dá um efeito. Como eu quero dar uma escurecida perto da raiz dos cílios, para ficar mais glamuroso o olho, eu vou usar um lápis
que eu gosto muito, que já vem prontinho, que é um lápis de olho da Raco. Ele vem com a pontinha normal de lápis e do outro lado tem a espuminha própria. Então, eu vou lá e passo na raiz dos cílios, bem juntinho de qualquer jeito, não tem problema errar, porque como nós vamos esfumar, não tem muito erro. Não vai aparecer o erro, né? Ó, igual criança mesmo. Eu nunca ponho no começo do olho, tá, gente? Eu acho que esse efeito mais gatinho no final do olho valoriza mais. Principalmente para quem tem olho pequenininho, hein? Nunca usar aqui. Eu que tenho um olhão até poderia chegar mais, mas quem tem olho pequenininho não valoriza. Aí eu vou fazer de dois jeitos. Ou a gente usa dedinho e dá uma esfumadinha de leve, para quem não tem muita habilidade ou não tem o pincel, assim é super fácil. E super espuma, ó. Esfuma super bem, ó. Dedinho. Nem usei o pincel. Agora, se precisar, pode usar esse aqui do próprio lápis, ó. Que também dá. Agora eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Ah, vocês devem estar olhando que eu já tenho um pretinho aqui no olho. É maquiagem de longa duração e já acordo assim, o que eu acho maravilhoso. Mas eu gosto de dar mais uma carregadinha, então eu sempre passo mais. Eu abro um pouquinho o olho e passo meio em cima. E eu gosto que borre, faz esse ar mais dramático, sabe? Gosto desse efeito meio borrado. Aí você só dá uma corrigidinha, se passou do ponto que você não gosta, dá uma corrigidinha com os amiguinhos, os olhinhos, os dedinhos, que facilita. Gente, esse é o olho básico. Óbvio que se você vai num lugar que precisa dar mais uma carregada, eu carregaria mais no preto, ou então jogaria um delineador, mas a ideia é simplificar, é uma maquiagem rápida. Então, é só isso e o rímel. No comecinho do olho, quando eu tenho pouquinho, ó, eu passo de pé. Aí eu vou penteando. Rímel nunca é demais. Pode passar uma em cima da outra, quantas camadas você achar que deve. Embaixo eu tenho super poucos cílios, 0. Então eu tenho que passar muito devagar. Prestando bastante atenção, senão eu borro tudo. Vou pegar o cotonete, vou molhar a pontinha dele. É sempre bom deixar um cotonetinho sempre na mão, né? Quando vai fazer a maquiagem, que acontece. Só ir em cima da bolinha, dá uma tiradinha, ó. Você aproveita o próprio pincel para dar, o próprio cotonete para dar uma arrumadinha. Tira o excesso da água e passa. Como eu achei que deu uma murchada nos cílios aqui, eu passo mais um pouquinho. Bom, é isso, pessoal. Esse é um olhinho básico para você ir em qualquer lugar. E aí você pode brincar com as cores, você pode escurecer um pouco mais, só o canto, passar um delineador. Aos poucos eu vou mostrando as coisinhas pra vocês, mas a base eu acho que é essa, você saber marcar um côncavo e deixar um pouquinho mais claro o começo do olho, ó. Isso dá um efeito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei.